Carlos Fernandes, seu arquiteto e corretor. E olha, pessoal, hoje o assunto vai ser polêmico. Hoje nós vamos falar do sol. Então, pessoal, só tem duas pessoas que podem mexer na posição do sol. Uma é Deus. O segundo é o corretor. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o sol não é nosso inimigo, tá? Existem cômodos na casa que realmente precisam do sol. Por exemplo, áreas molhadas. Cozinha, banheiro, área de serviço. Precisa do sol. Claro que não dá para pôr toda vez a cozinha para norte, que é onde pega mais sol, para oeste. Não dá para pôr todos os quartos no sul ou no leste, a gente sabe disso. Mas existem alguns elementos que a gente pode trabalhar para aquele lugar que não ficou bem ali naquela posição que nós desejávamos. Por exemplo, elementos sombreantes, brises, existe avanço de marquise, existe plantações. Sim, existe uma série de instrumentos que o arquiteto usa para poder melhorar a incidência, para melhorar ali o sol na sua construção, tá? Vou fazer aqui um breve estudo então sobre insolação, para que você não cometa alguns erros, ou você, cliente, tenha uma melhor noção, e você, corretor, não cometa alguns erros que eu já vi em atendimentos aí, que fantástico, viu? Então, pessoal, agora nós vamos tentar entender aqui o posicionamento do sol em relação aos objetos ou às pessoas dentro do hemisfério sul, que é onde nós estamos, né? Lembrando que essa posição solar pode variar de acordo com qual lugar do planeta você está. Vamos estudar então pelo hemisfério sul, no nosso Brasil, que é o que nos interessa. Então, pessoal, aqui é o zênite. O zênite é o ponto mais alto da nossa cabeça, vamos falar assim, até o topo da Terra. Então você veja que o Sol ele nunca vai passar no zênite, devido à inclinação que a Terra tem em relação ao Sol, tá? Ele vai passar aqui nesse ponto máximo, que a gente chama de solstício de verão, nesse caso aqui, ou aqui nesse ponto, que é o solstício de inverno. Existe então dois solstícios. O que é solstício? O solstício representa o posicionamento do Sol no seu limite máximo, que é o do verão, ou o mínimo, que é o do inverno. Essa inclinação do Sol em relação à linha do Equador tem consequência como iluminação, vai trazer consequência na iluminação, na duração dos dias e das noites, e também na questão de calor, né? No inverno mais frio, no verão mais quente. No hemisfério sul, o solstício de verão tem início no mês de dezembro. O Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. Então, esse solstício acontece nos dias 20 a 21 de dezembro, que é o solstício de verão, quando o Sol está mais inclinado aos objetos na nossa região, né? E aqui o solstício de inverno tem início no mês de junho. Você vê que é quando está mais frio, né? Então ele incide perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. E isso acontece entre os dias 20 e 21 de julho, que é o ápice do frio, né? Quando estamos com a tendência a ter mais frio, é justamente nessa época.
Então, pessoal, nós vamos descobrir agora o que seria essa terceira linha aqui, ó. Essa terceira linha é uma coisa que todo mundo conhece como equinócio, ou seja, quando é o ponto médio entre o solstício de verão e o solstício de inverno, né? Então, aqui nós temos a primavera e o outono, né? Geralmente passam nessa aqui. Então, pessoal, nessa imagem aqui nós vemos um objeto. Esse objeto aqui é a Terra, linha de terra, e aqui o objeto. Veja que essa linha representa o solstício de verão. Então, no solstício de verão, a sombra desse objeto tende a ser menor. E no solstício de inverno, a sombra desse objeto tende a ser maior. Você já notou naquela época do ano que aparece que naquela janela virada para norte, parece que o sol está entrando mais na sua casa que em determinada época do ano? Então isso é verdade, ela está mesmo. Porque aqui a linha do equinócio, ou seja, ponto médio, você vê que às vezes ela está entrando menos no verão e mais no inverno. Agora vejamos essas duas imagens, que é uma construção, ok? Em relação ao solstício de verão e ao solstício de inverno. Veja que no solstício de verão o Sol passa mais inclinado em relação à construção. E o horário de nascimento do Sol no solstício de verão se inicia às 5h22, enquanto que no inverno às 6h52. E o solstício de verão, o Sol se põe às 18h49. E no inverno, ele se põe às 5h24. Então existem diferenças sim no nascimento, na hora de nascimento do Sol, na iluminação, na temperatura, claro, que no verão é mais quente, no inverno é mais frio, sabemos disso. E agora o mais importante, vamos examinar isso em relação às fachadas desse edifício. Vamos começar pela fachada norte. A fachada norte, pessoal, ao contrário do que muitas pessoas pensam e de que muito corretor por aí prega, é a fachada que mais pega sol, é a fachada norte. Veja que a maioria do tempo, iniciando por aqui no verão e até mais ou menos aqui, ó, no verão ainda, você vê que ela pega bastante sol. E no inverno ela vai pegar quase o dia inteiro. O sol pegará na fachada norte. Então a fachada norte é a fachada que mais pega sol, é a fachada norte, ok? E a fachada sul? A fachada sul, ela pega um pouquinho de sol, sim, no verão, e no Morro do Sol também ela pega um pouquinho do sol. Porém, arquitetonicamente falando, para nós arquitetos, essa fachada sul é a fachada que a gente considera sem insolação solar, sem incidência solar. Por quê? Porque aqui, esse sol, pouco sol que pega aqui, tanto na parte da manhã quanto na parte do pôr do sol, né, é desprezível. Não vai fazer quase diferença nenhuma nessa fachada aqui. Entanto, no inverno, então, nem se fala, né? No verão é desprezível. Então, a fachada sul, para nós, é considerada a fachada que não pega sol. Apesar de ainda pegar um pouquinho, mas desprezível. A fachada leste, famosa fachada leste,
que a preferência do pessoal, porque ela pega menos sol. É verdade? Não é verdade. Ixi, agora eu assustei muita gente, hein? Não, pessoal, ela pega tanto sol quanto na oeste. Ah, mas aqui o sol está mais frio. Gente, o sol esfria? Olha, eu não sabia. Você pode até falar que o ar está menos quente, que a atmosfera está mais fria, mas que pega menos sol, ou que o sol é mais frio. Não falem isso. Por favor, gente. Tá bom? Agora, o que eu falo no oeste, então a mesma coisa, pega pouco o sol do mesmo tanto que o leste, e a menos incidência, né, tanto no leste quanto no oeste. O que eu, Carlos Fernandes, gosto de falar para meus clientes: você vai escolher fachada leste ou oeste de acordo com a sua rotina, e não, porque a fachada leste é melhor, porque não. Se você é um cara que vai dormir, que chega em casa tarde, por que não escolher a fachada oeste? Então, para você, talvez seria melhor a fachada oeste. Ao contrário, se você é um cara que acorda cedo, aí a fachada leste seria realmente melhor para você. Ok? Porque você acorda cedo, já aproveita um pouco do sol aqui. Então, prefira realmente a fachada leste. Isso é que eu gosto de falar para meus clientes. Não que a fachada oeste é a que pega mais sol. Gente, que bobagem que eu já ouvi alguns corretores comentando. A fachada que mais pega sol é a norte, pessoal. Eu já ouvi corretor falando assim: olha, aqui é maravilhoso, pega pouquíssimo sol, aqui é a fachada norte. Ó. Nossa, olha, eu não corrijo, porque é um absurdo corrigir corretor na hora da venda, mas isso é um absurdo, isso é, gente. Parem com isso, por favor. Agora eu vou te ensinar uma dica fantástica que a gente aprende lá na arquitetura, para você identificar onde é o norte. Você não sabe disso, hein? Muito bem, olha só, você vai pegar a sua mão direita e virar a sua mão direita e colocar ela no rumo onde o sol nasce. Quando você faz isso, a sua frente sempre estará para o norte. Então você sabe: leste, norte, oeste, sul. Essa é a dica de ouro do Carlos Fernandes para você. Carlos, mas eu não sei onde o sol nasce, porque está nublado ou então está de noite. Como que eu faço? Ô, meu jovem, aí você vai precisar de um instrumentinho chamado bússola. Que, se fosse possível descobrir onde é o norte sem ter o sol, ninguém precisaria de bússola, né? Então, com a bússola você sabe, o ponteiro sempre aponta para o norte. Ele apontando para o norte, do seu lado direito dela vai estar o leste, do lado esquerdo vai estar o oeste, tá ok? Então, se você quiser saber com mais precisão, tem uma bússola. Carlos, mas você acabou de falar aí, criatura, que o sol nasce às vezes um pouquinho para a esquerda, que está o que nasce, né? Aí nasce um pouquinho aqui para solstício de verão, e depois nasce um pouquinho para cá, que é o solstício de inverno. E como que eu vou saber exatamente? Criatura, deixa eu te explicar uma coisa. Nós, arquitetos, consideramos o equinócio, que é onde ele nasce no ponto central. Essa pequena variação não tem o que se fazer. O sol vai fazer esse movimento e pronto. Então, o importante é se pôr o seu cômodo que você queira que pegue sol na região que vai pegar sol. Às vezes também ele vai estar mais pegando ao norte, vai estar mais inclinado, mas isso é uma variação que acontece e não há o que se fazer. O importante é colocar norte, sul, leste, oeste, a orientação que melhor atenda a necessidade daquele ambiente, tá bom? Pessoal, essas foram as dicas de hoje. Eu sei que foi muito rápido, muito sucinto,
mas já ajudou bastante, né? Para vocês não cometerem, corretores, vocês não cometerem aquelas gafes que a gente vê por aí. Você, cliente, não achar que o sol é seu inimigo. O sol é seu amigo, o sol é importante, é uma estrela muito desejado nas regiões sul do Brasil e também ao sul, mais ao sul, e também lá para o norte, tá? Nós somos riquíssimos na insolação, na luz solar, e desde que a construção seja tratada de forma que aproveite essa luz e aproveite esse calor nas áreas certas, do jeito certo, ele nunca será seu inimigo, tá bom? É isso aí, Carlos Fernandes, seu arquiteto e corretor.